Olá, sejam muito bem-vindos ao Agrovisão, o imparcial no agronegócio. Eu sou o Biratã Silva, analista em agronegócio, e é um grande prazer ter você conosco em mais um episódio diretamente de São Luís, nesse 4 de junho de 2025. O podcast Agrovisão, o imparcial no agronegócio, está prestes a mergulhar em um tema de extrema relevância para a avicultura brasileira, a influenza aviária. Nesse episódio especial, nós abordaremos o cenário atual, os desafios e as ações preventivas contra a doença, com foco especial no Maranhão. Hoje, vamos falar sobre um assunto que tem gerado bastante atenção e preocupação no setor avícola global e nacional: a influenza aviária, IA. Recentemente tivemos casos em estados como Rio Grande do Sul e Tocantins. No Tocantins, não foi influenza de alta patogenicidade, o que acende o alerta para a vigilância sanitária em todo o país. Para nos ajudar a entender melhor esse cenário, e principalmente as ações de defesa sanitária no nosso estado, temos a honra de receber um grande especialista no assunto, Dr. Assuero Batista Feitosa Júnior. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, doutor Assuero. Muito obrigado, Biratã. Vou chamar de Bira durante a entrevista. Tranquilo, aqui nós estamos entre amigos. É um prazer vir falar de avicultura aqui, vir falar de influenza aviária. E estou aqui à disposição para a gente fazer os esclarecimentos necessários. Eu tenho certeza, doutor Assuero, que os nossos ouvintes terão informações aqui extremamente importantes e outras diretas, focadas, para você entender qual é o tamanho desse problema de influência aviária e de que forma todos nós, né, o poder público estadual, a área de vigilância, e você, micro, pequeno e médio produtor, criador de aves, e os grandes, vocês têm que nos colaborar conosco para que isso realmente tenha seja estancada a possibilidade de entrar no nosso estado. Verdade. Bom, para iniciar, doutor Assuero, como o senhor avalia a preparação do Maranhão em comparação com outros estados que já registraram casos? No caso, pelo menos um, né, registrado realmente. Bem, Biratã, é importante lembrar que o Maranhão não está aquém de nenhum estado no que diz respeito à defesa agropecuária. A gente tem equipe bem formada, equipe bem estruturada, e nós já começamos a trabalhar com os colegas em cadras regionais, falando da importância de intensificar medidas de biosseguridade em granjas comerciais, que é o principal alvo desse programa, né? O principal na avicultura, é o que realmente traz um lucro, traz um montante de recurso maior e tem muito mais gente envolvida na cadeia. E ações também de controle de trânsito e pressões. Você falou muito bem da questão do que aconteceu no Tocantins, foi um susto, mas não se concretizou como influenza de alta patogenicidade, mas ações já estão sendo tomadas. Inclusive, a GED teve um treinamento com colegas lá dessa região, treinamento para ser feito blitz, volantes, atuações nessas fiscalizações, para que a gente reforce também o controle do trânsito de animais e pessoas no que diz respeito a essa enfermidade. Bom, vocês estão vendo aí que uma das grandes preocupações é a questão do transporte, da movimentação dos animais. Então, existe para a avicultura também a guia de transferência? Existe. Então, é tomar esses cuidados, né, doutor Assuero? Com certeza. Você falou a questão da guia de trânsito animal, a GTA. A GTA, a famosa GTA. Qual a importância da GTA, Bira? A GTA é um instrumento de rastreamento, como a gente chama. Então, se porventura a gente identificar, vamos supor, animais, aqui isso não se aplica além das aves, para todos os outros animais, que um animal desenvolveu determinada doença aqui, uma propriedade aqui em São Luís. Através da guia de trânsito animal, a gente pode saber de onde esse animal veio, e aí a gente conseguir identificar e debelar o causador da enfermidade, ou seja, o foco, de onde surgiu aquela doença. Então, assim, a GTA é muito importante nesse processo, e a gente controlar esse trânsito, saber de onde está vindo esse animal e para onde ele está indo, é também de fundamental importância dentro do processo de defesa agropecuária. Bom, tá vendo? Você é criador
não se sinta ameaçado, incomodado, quando for abordado numa blitz, numa barreira sanitária. Aquele procedimento é justamente para dar segurança para você como criador, para nós todos como consumidores, né, doutor Açoeiro? Eu costumo dizer que assim, o motivo de existir da gente enquanto defesa agropecuária é justamente para você ter o seu patrimônio genético resguardado. Você, produtor, que ganha vida produzindo, gerando recurso, gerando divisa para o nosso país, que a gente sabe que o agro move esse país. A gente está aqui justamente para defender esse patrimônio, fazendo com que as doenças novas não entrem e que as que já existem sejam controladas, minimizadas. Bom, geralmente a gente tem, doutor Açoeiro, no final da entrevista, uma mensagem para todos que assistiram o episódio, mas eu vou pedir uma mensagem inicial. Qual a mensagem inicial que o senhor gostaria de passar aos produtores maranhenses nesse momento que nós vamos abordar o tema influenza aviária? Pronto, excelente. Eu acho que o tema, a mensagem inicial que a gente pode dar é que inicialmente não tem motivo de se criar pânico, né? Não tem motivo de se criar alarde. Acho que a gente tem que ser vigilante, né? Acho que a palavra certa é vigiar, né? Ficar atento, porque pela primeira vez a gente teve realmente um caso, né? Como a gente vai falar no decorrer do programa, a influenza está cada vez mais perto, mas não era motivo de se ter pânico. A gente imaginava que esse momento ia chegar, mas a gente tem que, assim, cada vez mais redobrar a vigilância para que essas ocorrências sejam cada vez menores e que, se acontecer, a gente tenha capacidade de debelar como está acontecendo no Rio Grande do Sul. Foi muito interessante a sua mensagem. Bom, vamos iniciar no nosso tema específico. Nós temos um bloco 1, doutor Açoeiro, que é o cenário da influência aviária no mundo, no Brasil e no Maranhão. Eu vou fazer uma pequena contextualização e depois o senhor fique à vontade para responder as duas perguntas que nós temos. A influenza aviária, IA, causada por vírus do tipo A e do gênero, talvez eu não consiga falar isso perfeitamente, alfa influenza vírus, tem sido uma das principais ameaças sanitárias globais para a avicultura. Até abril de 2025, a Organização Mundial de Saúde Animal, OMSA, reportou mais de 75 países, doutor Açoeiro, com casos confirmados, incluindo surtos devastadores em países muito importantes na produção, como Estados Unidos, né, a China, o Japão, a França e o Reino Unido. Somente em 2024, o mundo registrou mais de 150 milhões de aves sacrificadas como medida de contenção. Aqui, para nós, né, no Brasil, o primeiro caso em aves silvestres foi identificado em 2023, seguindo por notificações esporádicas, principalmente em aves migratórias no litoral. E nós aqui somos realmente também um potencial para receber esse tipo de aves, né, que podem estar infectadas. Até o momento não há registro de casos em plantéis comerciais, o que preserva o status sanitário internacional do país. No Maranhão, não foram detectados focos, mas a vigilância permanece ativa, especialmente em rotas de aves migratórias, como no Delta das Américas e Litoral Oriental. Nesse sentido, existe algum tipo de mapeamento nas rotas migratórias no estado que ajude a prever possíveis focos? E isso é uma atribuição da AGED, doutor Açoeiro? Sim, com certeza. A gente tem aqui como 3 principais rotas migratórias, né? A rota do Atlântico, que ela vem e passa pelo litoral, né? Vem desde as reentrâncias maranhenses até, como você falou muito bem, ao Delta. A gente tem uma segunda rota, que é a rota dita Nordeste, né? Que ela vem, passa pela ilha, corta o estado como um todo e vai cruzando o Nordeste. E tem uma terceira rota que o Maranhão está incluso, que é a rota amazônica também. Que pega o bioma amazônico, que tem um bioma amazônico que vai justamente pegar aquela região ali onde a gente falou, próximo do caso onde aconteceu no Tocantins, ali na divisa, no Bico do Papagaio. E aí o que acontece? O Ministério da Agricultura, ele
estabelece alguns sítios de ave migratória. A gente acabou de falar das rotas, ou seja, o caminho que as aves passam quando elas fazem essa migração. É como se fosse o corredor de trânsito dela. Justamente, vamos fazer essa analogia. A rota é como se fosse a estrada. E os sítios que a gente chama é como se fosse um hotel, um posto, que as aves param uma temporada para fazer a reprodução, se alimentar e descansar. Então, assim, nós temos 2 sítios principais. Um fica bem aqui, né, na nossa ilha, no município de São José de Ribamar, na praia de Panacoatira. Não sabia. E a gente, justamente, é um dos principais sítios que está catalogado aqui pelo Ministério da Agricultura e identificado no Maranhão, o sítio de Panacoatira. E o segundo sítio é o sítio de Guarais, que fica nas imediações do município de Pinheiro. Pinheiro, né? Central. Justamente. Porque uma das características que a gente dessas aves, elas são, além de ser chamadas aves marinhas e aquáticas, ou seja, elas estão sempre próximas dessa região de aguaceiros, como a gente chama. Então elas vão estar nessa região aqui, né, da beira do mar, do litoral, e vão estar nessas regiões de lagos, onde eles têm também ali a oferta tanto de água quanto de alimentos, né, do pescado, que elas se alimentam basicamente disso. Então está bem mapeado, né, a gente tem esses locais identificados. Esses locais geralmente é feito vigilância quando há mortalidade, né, significativa de animais. Lembra do que eu falei antes para você, da questão de não se causar pânico? Vamos supor, é porque eu olhei uma garçazinha, um animal lá na praia, beira da praia, só um animal morto. Tudo bem que qualquer animal pode causar uma suspeita. Mas assim, é diferente de você olhar 10, 20, né? Porque a influenza aviária com frequência num espaço de tempo curto. Então a influenza aviária é justamente isso. A gente está atento para uma mortalidade que acontece subitamente e com elevado número. Então, assim, um caso esporádico pode ter sido qualquer outro tipo de doença associado, ou às vezes até um acidente. Mas, assim, mortalidade com um número elevado, aí sim, causa uma preocupação que deve se gerar uma investigação para se achar o motivo dessa mortalidade. Muito bem, é bom a gente contextualizar, e eu gostaria sempre que eu fizer uma pergunta para o senhor, eu vou estar instigando isso. Qual é a orientação, doutor Soeiro, que o senhor dá para a nossa população? Você que é ribeirinho, ou você que é um usuário de uma praia, percebeu algo, a quem que reporta ou tira uma foto, um vídeo e manda, como é que faz? Pronto, excelente pergunta. Eu acho que no próximo bloco a gente vai falar de sintomas, né? Sim. Então, assim, quando a gente vai falar dos sintomas, a gente vai explicar mais ou menos como as aves vão se demonstrar quando estão doentes. Então, se você identificou que há uma mortalidade fora do comum desses animais, você tem animais nessas regiões, animais silvestres ou até animais de produção, o que a gente precisa? Que vocês comuniquem, busquem um escritório da GED, busquem a ouvidoria da GED, e aí sim, a partir desse momento a gente vai fazer o deslocamento de um colega veterinário para fazer a coleta desse material, para que a gente, feito a necrópsia, como a gente chama, né, desse animal, a gente coleta o material para a gente ter diagnóstico. E a orientação é que a população, qualquer pessoa que identifique isso, não manuseie esse material. Pegue através de luva, põe num saco, justamente. Isso, né? Caso faça isso, procure usar um EPI, né, que a gente chama, usar uma luva, usar um saco plástico, não deixar perto de outros animais, como cães, gatos, entendeu? Os pets, principalmente. Os pets, principalmente, e assim a gente vai coletar esse material para a gente buscar o diagnóstico. É importante lembrar que para a gente ter um material viável para diagnóstico, o material não pode estar em decomposição, assim, às vezes a gente é contactado, mas chega lá, a ave já está em processo já de decomposição. Então, assim, a gente não consegue identificar o vírus num estado desse jeito aí. Então, quando você identifica o animal que já apresenta aqueles sintomas, aí é um melhor momento, porque a gente ainda resgata esse animal, provavelmente, caso ele venha a óbito, ou se necessário, a gente vai fazer o sacrifício desse animal para poder coletar e dar diagnóstico. Muito bom, bem esclarecido. Continuando ainda nesse bloco 1, como a GED está trabalhando em parceria com órgãos federais e internacionais, se for o caso, nesse monitoramento? Olha, eu costumo dizer que esse programa da sanidade das aves, principalmente no que diz respeito à influenza aviária, é um dos programas de
maior potência, assim, maior visibilidade. Por que eu falo isso? Porque é um dos programas que envolve o Ministério da Agricultura, né? Envolve o Ministério da Saúde e o Ministério do Meio Ambiente. Por que, senhora, acontece isso? Por quê? Porque o Ministério da Agricultura não quis respeitar a saúde animal, animais de produção. O Ministério da Saúde, porque a influenza é uma doença que, se transmitida ao homem, pode causar um índice alto de mortalidade, embora não seja tão comum, a gente vai falar disso mais na frente, mas tem a sua importância, e do meio ambiente porque tem as aves silvestres, né, os animais de vida livre, que estão envolvidos nesse ciclo de transmissão da doença. Então, assim, a gente não pode simplesmente ir lá e matar esses animais, vamos assim dizer. A gente não pode sacrificar, fazer o controle. Mas eles são peça importante na epidemiologia de transmissão dessa doença. Porque, inclusive, tem que ser reportada a OMS, né? Justamente. Então... O caso específico que a gente viu aqui no sul do país, lá no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul, nós tivemos várias instituições, né, envolvidas. Ministério da Agricultura, a Agência Estadual da Defesa Agropecuária, Ministério do Meio Ambiente, Secretaria de Meio Ambiente do Rio Grande do Sul. Né, o número de técnicos, né? O número de técnicos diretamente envolvidos foi de 85, 87, salvo engano, me foge na memória o número exato, mas foram diversas pessoas envolvidas nesse foco. Muito bom. Vamos para o bloco 2, doutor. Sintomas e transmissão da influenza aviária, a famosa IA. A influenza aviária manifesta-se nas aves através de sinais clínicos variáveis, dependendo da cepa viral. Isso o senhor vai explicar melhor. E os principais sintomas são apatia e isolamento, redução drástica na produção de ovos, se for animais de postura, inchaço da cabeça e crista, secreção nasal, diarreia e dificuldade respiratória e mortalidade súbita elevada. E o doutor Assuero até comentou sobre isso. A transmissão ocorre principalmente pelo contato direto com secreções respiratórias ou fezes de aves infectadas, além de superfícies contaminadas, equipamentos, roupas e veículos. Além das aves domésticas, espécies silvestres são reservatórios naturais do vírus, são os hospedeiros, como a gente fala. Mamíferos como gatos, raposas, leões marinhos e até ursos polares já foram contaminados em diferentes regiões do mundo, sugerindo uma adaptabilidade crescente do vírus entre espécies. Nesse sentido, há relatos de vírus em mamíferos no mundo. Isso é uma preocupação para a cadeia produtiva no Maranhão, certo? Com certeza. Vamos lá. Pegando do princípio, como você falou. Agora há pouco você falou que o vírus da influenza aviária ela é do tipo A. Existem 3 tipos, né? A influenza pode ser A, B e C. O que acomete as aves é o tipo A e é do gênero do alfa influenza vírus. E o seguinte, existem 2 grupos de vírus que a gente classifica. O vírus da influenza aviária de baixa patogenicidade e o vírus da influenza aviária de alta patogenicidade. Explica para o nosso ouvinte o que é a baixa patogenicidade. Pronto. Basicamente vai ser a manifestação dos sintomas e da mortalidade. Quando acontece influenza aviária de baixa patogenicidade, você tem sintomas bem leves, às vezes passa até despercebido no plantel, nos animais. Você não tem uma mortalidade alta, você tem uma mortalidade muito baixa. Entretanto, é importante ressaltar que, como o vírus da influenza é um vírus altamente mutante, o processo inicial de ocorrência desse vírus em regiões de baixa patogenicidade, isso pode favorecer o aparecimento futuro do vírus de alta patogenicidade, que é o vírus o quê? Que é um vírus que ele já apresenta, mais robusto, vamos dizer assim, na sua presença. Ele apresenta sintomas, como você falou, bem mais presentes, bem mais fortes. As aves ficam muito debilitadas e chega a ter uma mortalidade de até 100% do plantel. Isso é aquela que eu falei agora há pouco. Justamente. O que a gente diagnosticou pela primeira vez em um plantel comercial que foi do Rio Grande do Sul foi de alta patogenicidade. Então, assim, a gente divide, vamos dizer assim, em sintomas da influenza respiratórios, né? Que são espirros, o animal tem secreção nasal,
tem pneumonia, né? E tem aquela dispneia, ou seja, aquela dificuldade de respirar. Parece que está buscando ar todo o tempo. Aí nós temos sintomas também que a gente chama digestivos. O animal apresenta diarreia, o animal não consegue se alimentar, não consegue, diminui a ingesta de água. E a gente também tem os sintomas que a gente chama de nervosos, que o animal fica cambaleante, fica com o pescoço meio tortinho. Às vezes você chega na produção animal, está tudo de pescoço torto. Então, assim, esses sintomas são os sintomas principais. Então, eles podem se dividir entre nervosos, respiratórios e digestórios. E, por fim, como você também falou, tem os sintomas também reprodutivos. Aves, geralmente as aves, as galinhas de postura, tem uma diminuição drástica na produção de ovos e, às vezes, os ovos já nascem apodrecidos. A galinha põe o ovo lá já apodrecido, já sai do útero mal formado. Então, assim, o prejuízo econômico é muito grande. Você imagina... Pode inviabilizar um negócio numa pequena propriedade, média e grande, né? Média e grande. Então, assim, o impacto econômico, o impacto de perdas fruto de uma influenza aviária de alta patogenicidade, ele é tremendo. Muito bom. Vamos para outra pergunta nesse bloco, né, de sintomas e transmissão da influenza. Quais os protocolos de biossegurança mais críticos que os produtores devem adotar agora? Né, o que ele deve fazer lá na propriedade dele para... é o dever de casa. Pronto. O que a gente deve fazer? E a gente está orientando os produtores. Primeiro de tudo, dentro de uma granja de produção comercial, existe uma série de protocolos que a gente chama protocolos de biosseguridade. Ou seja, desde quando você vai entrar no aviário, você tem o rodolúvio, né, o pé dilúvio. Para você que não conhece... O que é o rodolúvio e o pé dilúvio? O rodolúvio é justamente um local onde a gente bota um produto químico para que o carro, quando entra na propriedade... É como se fosse aquele lava-jato que o carro passa e aí é jogado uma água substância ali. Que está ali com uma substância que vai ele faz uma pré-lavagem nos veículos, nas rodas, para evitar que aquela pessoa para entrar no veículo lá no ambiente da granja. E aí, assim, no aviário é outro. No aviário é outro. Ou seja, quem vai entrar dentro do local das aves tem que estar com EPI, que a gente chama roupa higienizada e limpa, bota, touca, máscara. Pisar e aí, assim, quais são as outras ações de biosseguridade? A gente tem que fazer o controle de pessoas e de equipamentos. Como assim, Assuero? Só deve entrar na granja pessoas que vão trabalhar na granja. Acabar com essa história de visitante entrar. Entendeu? Porque o ser humano também pode carrear mecanicamente, não necessariamente contaminado, mas mecanicamente. E outras, involuntariamente, que não sabe nem que tá com justamente aquilo. Isso. Outras ações que a gente está trabalhando, por exemplo, reforçar para o produtor, para o granjeiro, é revisar telas, né? A gente sabe, por exemplo, como eu falei aqui para você, o que vai atrair esses animais silvestres, que são os principais vinculadores do vírus, são justamente a oferta de comida que o aviário vai ter. Tanto de ração quanto da própria ave que está lá. Justamente. Então, o que acontece? Se você tiver telas rasgadas, telas com abertura, isso é bom esses animais... Justamente, esses animais podem entrar no aviário e no contato direto com esses animais de produção transmitir o vírus ali. Através das fezes, podem fazer... pode estar vindo de outra propriedade já contaminada. Justamente. Então, assim, ter cuidado com essas ações, averiguar telas, averiguar a origem da ração também. Como eu conversei semana passada, eu estive aqui numa granja... Esse é um ponto importante. Se eu permite, fica à vontade. Porque geralmente a gente, quando não é bem assessorado, a gente fica mudando o nosso protocolo que eu falo de alimentação. Hoje eu compro ração que está a R$1,50, mas eu mudo para outra que está a 1. Justamente. Cuidado com isso, você muda o protocolo, você pode estar mudando ali, né, a questão até de segurança daquela ração. Né? Outra questão, que eu estava conversando inclusive com o RT de uma granja aqui. O RT é o responsável técnico, o colega veterinário de lá. Eles, muito bem pensado, eles não recebem mais representante comercial na granja, eles recebem lá no centro administrativo. Por quê? Porque esse indivíduo ele vem de granja em granja, né? Ele vai, visita uma granja, ele entra lá. Vamos supor que nessa granja tem um foco lá. Tem um foco.
a gente ampliando a discussão não só para influenza aviária, mas falando de Newcastle, salmonelose, coccidioses. Então ele vai ter contato com aquele material ali naquela outra granja, isso na parte da manhã. Quando vai na parte da tarde, ele está visitando outra granja, ou seja, ele está levando a doença de daqui para ali. Então, assim, fazer esse controle, como eu disse, de pessoas, de equipamentos, né? Porque, assim como a gente diz os fômites, o que são os fômites? São esses equipamentos que a gente usa no dia a dia para lidar com os animais. Por exemplo, um balde que usa para uma vassoura, um queimador de pena. Então, esses um termômetro, né? Justamente um trator que vem de uma fazer a reviravolta da cama aviária. Então, assim, tem que fazer esse controle desses equipamentos para que a gente possa minimizar. A verdade, o que a gente deve falar é o seguinte: livre 100%. A gente, quando fala de biologia, não dá para dizer que é 100%. A gente vai mitigar, ou seja, a gente vai diminuir o risco da introdução. E o Brasil tem feito isso assim, de uma forma muito bem feita durante muito tempo, porque, como você falou no início aqui no nosso bate-papo, países como China, Estados Unidos, a União Europeia, Japão, já tiveram vários casos de influenza aviária, né, no decorrer dos anos, e o Brasil foi ter o seu primeiro caso só agora em 2025. E somos o primeiro produtor, né? O terceiro maior produtor do mundo. Coloca os dados, né? Se quiser, assim, fica à vontade. Pois é, assim a gente demonstra através disso que o nosso produtor, você produtor, tem feito sua tarefa de casa, tem feito da forma correta. Mas busque aprimorar, né? E entender do que está acontecendo. Então, assim, a gente tem um rebanho bom, saudável, entendeu? A gente é modelo para o resto do mundo. Graças a Deus, né? E a esse empenho dos produtores. Sim, dos produtores, o grande mérito é deles. Olha, doutor Sueiro, só reforçando, nos bastidores a gente conversou, fique à vontade quando tiver um assunto para atualizar a respeito desse assunto nosso, a influenza aviária, de novas, né? Olha, cuidado, você que está criando, tome esse cuidado, faça esse procedimento. Todas as vezes que você estiver necessidade de falar com os nossos criadores, pode nos procurar. Tá? E a gente vai ter espaço aqui. Vamos lá para um terceiro bloco. Mas eu queria dar um exemplo, se o senhor permite, quando o senhor falou da questão de acesso à sua unidade produtiva. Eu fiz uma visita a uma grande granja que tínhamos aqui, que era a Agrolusa, que o senhor deve ter, sabe a história dela, que hoje é a Agromina, né, comprou o abatedouro, né, o frigorífico. Inclusive, mandar um abraço para o meu amigo Bernardo. Bernardo e o seu Felipe Antos, né? Justamente. São empreendedores. Vocês não imaginam o protocolo que foi para entrar na granja dos suínos lá da Agrolusa. Eu tive que tomar um banho, eu passei troquei de roupa, tomei um banho de ultravioleta, não sei, passei debaixo e ia lá depois da mesma forma para sair da granja e tal. Gente, são protocolos, isso é necessário para a sobrevivência. Isso é biosseguridade. Biosseguridade. Eu vou te dar um exemplo bobo. Você vai dizer assim, o senhor já viu falar da pessoa seca pimenteira? Sim. Já? Quando você viu uma pimenteira muito bonita, você vai e põe o dedo e você nem imagina que você é isso, né? Aconteceu comigo, eu tô com um sítio e eu tava lá com 5 pés de pimenta malagueta, coisa mais linda. Aí lá na minha unidade produtiva, e aí eu vou falar por que eu tô tocando nesse assunto. Um amigo, Bira, muito legal essa pimenta. E eu quase que falei, não, deixa que eu pego. Deixa que eu pego. Ele pegou a pimenta, isso foi no domingo pela manhã. Segunda-feira, os 5 pés de pimenta mortos. Secos. E eu já dei uma ordem lá no sítio. Ninguém entra na minha unidade produtiva, que eu tenho aves, cabritos, ovelhas, né, codorna lá, galinha de granja, de postura. Ninguém entra. Ali é minha indústria. É uma indústria de proteína vegetal e proteína animal. Então, eu não posso ficar permitindo que qualquer pessoa entre e me traga problema sanitário para a minha empresa, viu? É por isso que a gente fala da questão de tomar os cuidados. Esses cuidados, eles são assim, às vezes parece ser chato. Mas não é, né, doutor? Mas assim, são critérios que já foram estudados, comprovados, que são eficazes, que têm que ser seguidos. Se você tem e quer manter a qualidade, você deu um exemplo muito, muito feliz no seu exemplo aí. Você produz, você se dedica, para você chegar naquela pimenteira, daquele jeito, naquele tamanho, aí você eu perdi tudo. Passou por um processo que
né? Por um dia, por um descuido, uma pessoa que estava fora desse contexto. E talvez inadvertidamente ele nem imagina que ele causou isso, mas é. Justamente. Bom, vamos para o terceiro bloco. Impactos e prevenção. Apesar de rara, a transmissão da influenza aviária para humanos pode ocorrer, principalmente entre pessoas com contato direto e intenso com aves infectadas, contatos diretos e intensos. Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, menos de 1.000 casos humanos foram registrados desde 1997, com mortalidade superior a 50%, dependendo do subtipo, né, viral. Até o momento, não há evidências de transmissão sustentada entre humanos, o que reduz o risco de uma pandemia humana. Em relação ao consumo de carne e ovos, a transmissão por via alimentar é considerada improvável, desde que os produtos sejam devidamente cozidos ou industrializados. Portanto, a carne e ovos de frangos comercializados sob inspeção sanitária são seguros e não há motivo de alarme entre os consumidores. Pensando nisso, o senhor mencionou, né, dos riscos de embargo, né? Quanto tempo o Maranhão levaria para se recuperar comercialmente se um caso fosse confirmado no nosso estado? Eu estou falando em hipóteses, para mostrar para quem produz, né? Vamos pegar o exemplo aqui do Rio Grande do Sul. A gente teve o caso confirmado dia 15, né? Eles falam 18 dias, né? Depois mais 28, não sei. Então, assim, lá foi rápido, porque a ação da Defesa Agropecuária foi muito rápida. Você teve o diagnóstico, para você ter noção. O que acontece? A gente tem um plano de contingência, né? Um plano nacional de contingência para influenza aviária. Então, houve o diagnóstico, você teve uma notificação, então teve uma mortalidade ali. Você chega, você tem até 12 horas para ir até o local, o serviço, atender essa notificação. Feita a notificação, feito o atendimento, você vai identificar se essa notificação é fundada ou infundada. Como assim, Assuero? Se você chegou lá, você identificou que aqueles animais, existe uma mortalidade acentuada, aqueles animais estão apresentando esses sintomas que a gente falou agora há pouco. Então, é uma suspeita com fundamento. Então, a gente vai coletar material e a gente vai fazer o envio para dar diagnóstico. Se não for fundamentada, né, a gente descarta. Em sendo fundamentada, chega o diagnóstico, pronto, deu influenza aviária de alta patogenicidade. Aquela propriedade ela é automaticamente interditada, ou seja, não entra e nem sai animal nenhum nessa propriedade. E não independente de ser ave. Independente de ser ave. E não há também trânsito de pessoas que não sejam autorizadas. Sua propriedade, você deu exemplo da sua propriedade. A gente interditou a sua propriedade, passa a ser propriedade controlada pelo Estado. Quando eu digo Estado... Eu vou ter acesso ali dos meus tratadores para não ter morte. Entendeu? Mas assim, não vai ter... Outras pessoas não vão poder entrar na propriedade sem autorização. E aí a gente vai fazer o que a gente chama de traçar um raio ali da área focal. Ou seja, a gente traça um raio de 10 quilômetros, né, do entorno dessa propriedade, e a gente inicialmente traça um raio de 3 quilômetros que a gente chama de área de foco, e mais 7 quilômetros de área de contenção. Para você ter noção, nesse caso lá em Montenegro, inicialmente nesses 3 quilômetros do entorno dessa granja, foi identificada 43 propriedades. E ampliando para a área de contenção por mais 7 quilômetros, foi identificada 504 propriedades, salvo engano. Nossa. E todas essas 500 propriedades foram vistoriadas pelo serviço em apenas 6 dias. Foram visitadas pelo serviço. Não lembra que eu falei agora há pouco da quantidade de pessoas que estavam envolvidas nesse processo? 80 e poucas pessoas. 80 e poucos. Então, só de colegas médicos veterinários, a gente tinha 38 médicos veterinários atuando nesse foco. Então, todas as propriedades foram identificadas. O que acontece? Próximo passo, foi desalojar, ou seja, foi sacrificar todas as aves desse aviário. Isso é incineradas, Tem algumas formas de eutanasiar, geralmente com gás carbônico. E depois
ou é incineração ou é por enterramento, né? Tipo compostagem, mesmo. Justamente, enterrado na própria propriedade. E aí, depois de desalojados, a gente vai ter um período que a gente chama de desinfecção do ambiente, o vazio sanitário, e o vazio sanitário. Então, o que acontece? Passado, a gente está o que hoje, dia 4, né? Acho que passou aí 20 dias, 19 dias. 18 parece. Que mais ou menos nessa faixa daí. Hoje a gente já saiu que a Organização Mundial, a ONSA, né, a Organização Mundial de Saúde, já requalificou o Brasil como zona livre de influenza. Por quê? Como eu falei agora há pouco. Mas a vigilância continua. Até os 28 dias lá. O que inclusive, alguns mercados já voltaram, né, a comprar a aquisição novamente do frango brasileiro. Então, o que isso quer dizer? O que é importante daí? O importante, além de não ter casos, se ter casos, a gente demonstrar que a gente rapidamente. Justamente, a gente tem capacidade de controlar esses focos. Então, assim, foi identificado que não houve foco nenhum no entorno, ou seja, a doença não saiu daquele aviário. Então, assim, o foco lá a gente já pode considerar encerrado porque não tem mais doença. Se aparecesse outro animal doente, o foco não está encerrado. Entendeu? Funciona desse jeito. Deixa eu fazer uma pergunta que o produtor tem vontade de fazer para você. Diga lá. Existe plano de contingência com indenização para produtores em caso de sacrifício de aves? Vamos dar exemplo desses grupos que foram os primeiros, né? Deve ter sacrificado, como lá foi uma área comercial, bastante animais. Lá, assim, especificamente naquela região, existem fundos dos quais os produtores eles fazem parte. Infelizmente, aqui no Maranhão, inclusive, é uma coisa a ser discutida, a gente levantar essa discussão, principalmente depois desse caso. A gente só tem um fundo, que é o Fundepec aqui, apenas para a questão dos bovinos. Os bovinos de ação imediata, e que também vai acontecer com os suínos, e eles têm previsão. Então, assim, eles têm previsão de ampliar a ação do fundo para outras espécies. Mas não depende só dele, né, doutor? Justamente. Depende dos produtores organizados. O que é o fundo, gente? O fundo é uma instituição sem fins lucrativos que, durante o processo de emissão de documentos sanitários, da GTA, por exemplo, da GTA é cobrado uma taxinha. Essa taxa ali vai para o fundo. Para que funciona o fundo? Ele tem vamos dizer, uma reserva para, em momentos como esse, o produtor rural ser indenizado. Outra parte do fundo também é para investir em ações, em tecnologias que vão beneficiar... Em capacitações que vão... Em genética até. Justo, que vão beneficiar não só o produtor rural, mas que vão beneficiar, por exemplo, a agência, melhorando, equipando. Por exemplo, a gente recebeu, agora a GED, no convênio entre o Fundepec e o governo do estado, a gente recebeu vários notebooks, entendeu? Então, assim, eles também servem para nos munir de informação, de nos equipar, para que a gente possa atender esse produtor. Então, assim, o Maranhão ainda está descoberto, a gente não tem fundo para as aves. Então seria interessante a gente ampliar, começar a discutir isso para ampliar, os produtores fazerem parte, porque eles são os principais interessados num momento como esse de não ter um prejuízo, vamos dizer assim, ou diminuir o prejuízo, não ter um prejuízo tão grande, porque o prejuízo ele vai acontecer de qualquer forma. Olha, você que é criador de pequenos animais, e eu vou dar especificamente o caso que o doutor Açoeiro trouxe de aves. Você é um integrado. O integrado é aquele que, vamos dar o exemplo, o nosso maior integrador aqui hoje é o frango americano. Você constrói o seu galpão, o frango americano te entrega os pintinhos de um dia, toda a ração para o ciclo de 42 a 45 dias para a criação daquele animal, e depois te compra a produção. A Avima é a associação dos avicultores do estado do Maranhão, da parte como se fosse patronal desses integradores, né? Mas você que é um criador, você pode criar, né? Ou pode vir através de sindicato, né? A sua entidade. Por quê? Eu lembro que eu fiz um trabalho para o Fundepec, o planejamento estratégico do Fundepec, junto com meu amigo Marco Aurélio, e justamente falando dessa questão da GTA. A maioria dos investimentos que acontece é com aporte desses recursos que veio da GTA. Sim. E na época era só do bovino, mas estava lá com um plano para fazer o do suíno em função da agromina que estava se instalando lá em Balsas, e também da avicultura.
Então, se organize, né? Que é um caminho para quê? Para se proteger num momento como esse, né, doutor Sueiro? Com certeza. E assim, hoje a gente tem a felicidade, né? Semana passada a gente recebeu a certificação com reconhecimento internacional de livre de febre aftosa sem vacinação, que é uma luta aí que a GED tinha há 20 anos, vinha lutando, e o Maranhão conseguiu essa certificação, que é de uma importância muito grande. Mas também está na hora, Bira, da gente falar dos outros programas, né? O Maranhão, ele é essencialmente agro, ele tem uma capacidade de produzir muito grande. A gente vê ali... Geograficamente muito grande, com 5 mesorregiões, cada uma com características diferentes. 2 biomas, né? A gente tem a produção de grão também muito forte, que favorece esse tipo de cultura, como o suíno e a avicultura, né? Que são basicamente sustentados por uma alimentação à base de proteína vegetal de qualidade, como a soja, como o milho. Então, assim, a gente tem que olhar também para esses programas como o potencial que o Maranhão tem para crescer nesses programas. Ou seja, tanto no programa de suínos, na cadeia de suínos, não dizer programa, vamos dizer assim, cadeia de suíno, e também na cadeia de aves, de avicultura. Olha, interessante. Isso aí é momento para um podcast específico. Vamos lá. Vamos para o 4º bloco e depois é mais rapidinho o 5º. Reflexos sanitários, doutor Sueiro, comerciais e econômicos. Os impactos econômicos da influenza aviária podem ser devastadores. Em países com surtos comerciais, estima-se que bilhões de dólares foram perdidos, com sacrifício de plantéis, barreiras sanitárias internacionais, queda no consumo interno. Para o Brasil, uma eventual confirmação de influência em plantel comercial de alta escala poderia causar perdas superiores a 10 bilhões de reais, com suspensão imediata de exportações, que chegou a acontecer, para mercados como União Europeia, Japão e Arábia Saudita. Isso aí depois o senhor pode até me colocar nesse bloco. Sim. Esses dados, viu, doutor? No mercado interno, o medo do consumidor pode gerar retração temporária de demanda. Opa, eu tenho medo de comer uma carne de frango porque está contaminada, né? Mesmo sem justificativa sanitária. Além disso, a cadeia produtiva é longa. Nós temos as granjas, fábrica de ração, transportadoras, processadores, que são os frigoríficos, e a venda do varejo seriam diretamente impactados com isso. Pensando nisso, como está sendo a comunicação, doutor Sueiro, com os produtores da região, eu vou falar aqui de Estreito, se o senhor achar que não deve falar, já que faz fronteira com o Tocantins, com o Tocantins, onde teve lá um possível foco. E como não houve caso de IAAF, eu queria que o senhor explicasse o que é, não há necessidade de restrição de trânsito? Não, como eu falei agora há pouco, o caso que aconteceu lá na região... em Aguianópolis? Aguianópolis, exatamente. Que hoje quem opera é o frango americano. Pronto, é Aguianópolis, no Tocantins. Houve um caso lá, foi notificado, mas foi influenza aviária de baixa patogenicidade. Que a gente falou lá no início. Eu falei lá no início, não liga o alerta. O problema é a influenza aviária de alta patogenicidade, essa IAAF, influenza aviária de alta, influenza aviária de alta patogenicidade. Beleza. Então, nesse caso de Aguianópolis, não foi de alta patogenicidade. Então, não justifica um fechamento, uma barreira, não justifica a suspensão do trânsito entre Maranhão e Tocantins e vice-versa. Isso não justifica, porque não houve realmente a confirmação de alta patogenicidade. Então, isso não foi abalado. Isso também, mas não quer dizer, como eu falei no início, a gente tem feito ações, treinamentos, intensificando as ações de trânsito. Para quê? Independente desse caso, para que a gente possa controlar, saber de onde estão saindo as aves e para onde estão indo essas aves. Porque quando a gente sabe onde está havendo esse trânsito, quem são as regiões mais produtoras, quem são as regiões mais consumidoras, a gente pode montar estratégias para trabalhar de uma melhor forma para atender essas demandas geradas por essa cadeia de aves. Eu imagino a ginástica que vocês fazem para fazer essa questão da vigilância. Por quê? Aguianópolis fica na divisa do nosso Maranhão com o Tocantins.
Ela é o município do Tocantins e nós do lado de cá temos estreito. Se você andar por uma MA ou uma TO, que é uma rodovia estadual, de Aguiarnópolis, nós vamos chegar lá em Tocantinópolis, que está em frente o Porto Franco, que é uma passagem só através de balsas. E outra, nós temos um rio. A gente, você fala de ginástica, é o seguinte, pode muita gente estar burlando um trânsito rodoviário que tem uma vigilância mais ostensiva. Sim. E está fazendo um trânsito fluvial, né, doutor? A gente tem que estar com muito cuidado. Assim, hoje a gente tem buscado mecanismos como novas tecnologias, como drone, para aumentar essa ação de vigilância, porque como você está falando, é fácil montar uma barreira numa ponte, né? O trânsito de veículo. No rio é muito mais complicado. Como é que você vai monitorar? Exemplo disso a gente vê, por exemplo, lá na Amazônia, você vê em região de fronteira, a dificuldade que a Polícia Federal tem de controlar o tráfico de droga. Porque ali o infrator ele vai buscar os mecanismos mais inusitados possíveis. E a gente está ali, realmente a gente tem dentro da GED, no setor de trânsito, no setor de blitz volantes, que é comandada pela colega Michele e pela colega Inádia, que eu queria dar um abraço aqui, são pessoas muito competentes. Serão convidadas para vir aqui. Seria muito interessante falar sobre esse assunto aqui. E aí, assim, a gente consegue identificar onde há esse trânsito. E aí a gente busca ações para debelar esse tipo de fugas, né? Desvios de rota, como a gente chama. Muito bem. Mas não é muito fácil, é muito complicado atuar, até porque, assim, a gente precisa de recursos, tipo, que limitam, tipo lancha, ou eu acabei de falar do próprio drone. Então, nem sempre a gente tem na defesa agropecuária esses recursos para fazer essas ações. Isso é até interessante, é um assunto para a gente buscar. Muitos dos nossos abatedores têm incentivos fiscais. E é uma forma da gente ir buscar uma compensação. Assim, olha, faça doação de lancha, faça doação de drones, que não é para ficar passeio, não. Isso aqui é para fazer vigilância. O drone não é para estar fazendo bisbilhotagem, não. É dando controle, dando segurança para todos. Vamos fechar esse bloco. Nesse sentido, então, há um aumento da fiscalização também em feiras livres e transporte de aves em todo o estado. A gente falou do estado, mas há um de feiras livres. É um grande foco também, uma preocupação. Você falou aí de uma questão interessantíssima. Desde o primeiro caso que a gente teve de influenza aviária de alta patogenicidade no Brasil, em 2023, nós estamos, todos os estados, em estado de emergência para influenza aviária. Então, o que significa esse estado de emergência para eles entenderem isso? Pronto, para você entender o que é estado de emergência, você ficar o tempo todo sobressalente, você está todo o tempo em alerta com relação à possibilidade da introdução do vírus. O vírus entrou, diga-se passagem, através de animais silvestres. A gente, pela primeira vez, vou repetir, porque é importante que saiba, às vezes a gente pode estar falando coisas que você, criador, não está entendendo. A influenza aviária de alta patogenicidade em animais silvestres, desde 2023 nós temos no Brasil. Isso acendeu o alerta, acendeu o estado de emergência. Então, desde então, você falou de feiras aí, então, desde então, o Ministério da Agricultura, ele baixou uma portaria da qual ele proíbe qualquer tipo de aglomeração de aves. O que seria uma aglomeração? Como você está falando, feiras de animais, né? Feiras de animais ornamentais, que a gente tem alguns... O abate lá dentro de uma feira, porque você tem elas na gaiola e faz o abate. Que não é ideal, que o abate deve acontecer num estabelecimento, num abatedouro registrado no serviço de inspeção. E ter o resfriamento. Seja municipal, estadual, federal, e que passe por um serviço de inspeção por um colega médico veterinário capacitado para identificar uma série de enfermidades que podem ser transmitidas por esse alimento. Então, assim, a gente está, como eu falei, em estado de emergência. Então, certas situações foram suspensas e não são mais permitidas. Um exemplo aqui que a gente vai ter daqui a alguns meses, aqui a Expoema. A gente, antigamente, na Expoema tinha exposição de aves, tinha comercialização de aves. Então, nesse estado de emergência, está proibido a presença de aves nessas feiras, nesses leilões, nessas exposições agropecuárias. A gente não pode ter. Tá? Deliberadamente. Não é uma questão que o Estado não quer, mas é uma questão de sanidade. De sanidade, de segurança. Você falou um bloco atrás que existe a possibilidade de contaminação de outros mamíferos. Então, a presença dessas aves também pode ser um fator de transmissão para esses outros animais que estão presentes lá. Muito bom. Vamos para o quinto bloco, meu amigo. A importância da defesa sanitária.
e o trabalho importantíssimo que a AGED desempenha. A atuação da Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão, a AGED, é fundamental para a preservação da avicultura maranhense. Entre as principais ações destacam-se a vigilância ativa em áreas de risco e rotas migratórias, que foi comentado, fiscalização em granjas e abatedouros frigoríficos, capacitação de produtores, os criadores e técnicos, protocolos rápidos de resposta em caso de suspeita. Isso daqui depois eu peço até para o senhor dar um foco no que é esse protocolo. Nesse sentido, a AGED também integra o Sistema Nacional coordenado pelo Ministério de Agricultura, MAPA, garantindo que o Maranhão esteja alinhado com os padrões internacionais de sanidade animal. A vigilância constante, o senhor acabou de falar, aliada ao engajamento dos criadores e consumidores, é o melhor caminho para manter o estado livre, da influência aviária e fortalecer a produção avícola regional. Qual é o principal desafio logístico para manter o Maranhão livre da influência aviária? Eu acredito que assim, o melhor mecanismo que a gente pode usar é isso que a gente está fazendo aqui, Bira. É informação, é levar educação. Como a gente chama no serviço, a gente fala educação sanitária. O que é educação sanitária? Levar para você, criador, a informação, você ser parceiro da gente. Porque a verdade é que nós, da Defesa Agropecuária, a gente não vai ter a capacidade de estar em todas as propriedades. E nem todos os canais disponíveis para vocês. Nem todos os canais, as ferramentas disponíveis. Então, se o produtor, como você falou aqui na introdução, se o produtor não for o parceiro, ele não tomar conhecimento e nem tomar par da sua responsabilidade no processo, para ser um corresponsável no processo, a gente não vai conseguir. Então, assim, o maior desafio que a gente tem é levar a informação, né? É fácil levar a informação para o produtor rural que tem uma produção de grande porte, mas a gente tem dificuldade de chegar no pequeno produtor rural, que às vezes pode ser um elo fraco da cadeia, no sentido de falta de informação, porque na maioria das vezes essa produção não é tecnificada, é criada de qualquer forma. É isso que eu queria falar, assim, protocolos rápidos de resposta. Qual é um protocolo rápido de resposta no caso de uma suspeita? Pronto, assim, nós temos, como eu falei agora há pouco, existe um plano de contingência. Nesse plano de contingência, ele elenca ações que têm que ser tomadas. Sim. No caso, a gente, por exemplo, o senhor falou do seu sítio, você chegou em casa, você tem um galinheiro lá, morreram 15 animais, subitamente. Todo dia eu peço para fazer vídeo, de manhã e de tarde. Pronto, aí você notifica, vou ligar para a sua tecnista que me assiste, que é do caso do Senado. Não, vai ligar para o serviço de defesa, para a gente na AGED. Aí a gente vai até a sua propriedade, identificou, fez, vamos supor, necrópsia, coletou, aí entra todo esse protocolo. Identificou os sintomas, se ainda tiver animais vivos apresentando sintomas, fez a coleta do material, encaminhou para o laboratório para diagnóstico. Mediante o diagnóstico positivo, a gente tem uma série de ações que vão se desdobrar. Todos os outros animais, infelizmente, vão ter que ser eutanasiados ou sacrificados, vai ter que haver a desinfecção, vai ter que haver um vazio sanitário. E a partir daí, toda uma ação no entorno da sua propriedade, porque outros produtores podem estar envolvidos. Pra gente nem imagina, né, que está nesse raio de possível... Justamente. Isso foi o que o pessoal do Rio Grande do Sul soube fazer com maestria. Fez muito bem feito, que aí, como a gente está falando, com 18 dias, o Brasil... E antes do que estava sendo esperado, porque o ministro, na sua primeira fala, falou de 28 dias, salvo engano. Porque aí na reportagem falou. De 28 dias. Mas aí a gente já conseguiu o retorno desse status e o retorno de parte desse mercado que o Brasil exportava. Então, esses protocolos, eles têm que ser seguidos, eles têm que ser exaustivamente vistos, relidos, para a gente poder colocar em prática e estar preparado para uma ação eventual que possa vir a acontecer. Muito bom. Estamos aqui agora, a última pergunta para o senhor. O senhor acredita que a avicultura maranhense pode sair mais fortalecida dessa crise sanitária? Quando eu falo assim, mais fortalecida, vem em todos os aspectos, doutor Sueiro. Nós estamos aqui fazendo um papel de informar. Sim. Né? E eu creio que a maioria dos sindicatos e também as unidades regionais de vocês, do escritório, estão fazendo isso
desesperadamente, com muito profissionalismo. Mas tem que ter esses momentos realmente. Mas você acha que vai sair com mais sapiência, com mais sopa, com mais preocupação? Bira, eu acredito que sim. Eu acredito que em todo momento de crise, né, pode haver uma oportunidade, né? No momento desse de emergência, pode ser aquele estalo para o produtor daqui, para o avicultor do Maranhão que estava vendo assim, não, eu estava muito negligente na minha criação, estava muito negligente nas minhas ações de biosseguridade. Então aconteceu lá no Rio Grande do Sul, mas podia ter acontecido aqui. Então, a partir de agora, eu vou ser mais criterioso, eu vou ser mais duro ali no acompanhamento dessas medidas, no acesso de pessoas, no manejo da ração, no manejo, na qualidade da água que eu forneço, na estrutura lá do meu, justamente para que eu não tenha a introdução desse vírus e venha ter um prejuízo futuro. Então eu acredito sim, que todo momento de crise, todo momento de uma situação difícil é uma oportunidade de você crescer e de você fazer diferente. Muito bom. Doutor, eu sei que o senhor tem aí nas suas mãos, se você achar importante, tem números aí. Se o senhor quiser falar um pouco desses números, e a gente pode encaminhar para o final do nosso podcast, mas eu queria que o senhor, como lá no início, qual é a mensagem que o senhor daria, doutor Assuero, para todos nós aqui que estamos disseminando essa informação, o que está lá criando, quem fornece a ração, quem fornece as pintainhas, os pintinhos, né? quem transita com esses animais e quem abate, né? E nós que comemos, né? Bira, assim, já entrando, né, na mensagem final, por assim dizer, é importante ressaltar a grande pujança dessa cadeia para o Brasil, né? Brasil hoje a gente tem o terceiro maior rebanho. O senhor vai falar de números agora, né? De alguns números. Falando de números. Nós temos o terceiro maior rebanho de aves, de galinhas, vamos dizer assim, no popular, né, do mundo, mas a gente é o maior exportador de frango do mundo. Nós temos o maior produtor hoje no mundo é os Estados Unidos, que produz 21 mil toneladas, né? E o Brasil produz 14 mil, quase 15 mil toneladas de frango. Entretanto, nós somos o maior vendedor de carne de frango do mundo. Nós vendemos mais de 5 milhões de toneladas por ano. Isso são dados. Os países suspenderam nesse momento. Isso são dados de 2024, né? Em 2024 nós vendemos 5,295 milhões de toneladas de carne de frango para o mundo. Então, com a suspensão disso, gente, como você falou agora há pouco, é toda uma cadeia. Não só o avicultor lá, você deixa de oferecer esse produto para outras partes do mundo, o mercado interno vai ficar mais saturado. Tem uma retração, fica com medo de comer. Fica com medo. Então, aí quem está envolvido, quem trabalha no frete, quem produz ração, as pessoas que estão ali no abatedouro, né? Então, toda essa cadeia vai ter prejuízo. Então, assim, para você ter noção, assim, países como a China, que deixou de comprar com a China, ano passado, consumiu mais de 562 mil toneladas de carne de frango do Brasil. Então, a China fazendo a suspensão, por exemplo, dessa compra de frango do Brasil, imagine o prejuízo. Só esse foco do Rio Grande do Sul, estima-se que o prejuízo inicial tenha sido de 2,7 bilhões de dólares para o Brasil. Só por conta desse embargo inicial. E eu acho que isso vai ser reduzido, essa expectativa vai ser reduzida, até porque hoje, né, falando hoje, dia 4, a Organização Mundial de Saúde Animal já retornou o status do Brasil de livre, e assim, alguns países vão voltando a manter relações comerciais com o Brasil, voltando a comprar. Países como Emirados Árabes Unidos, Japão, né, Arábia Saudita, já voltou a comercializar com o Brasil. Então, isso assim, é importante a gente perceber que assim, eu não sou produtor rural, mas trabalho na defesa agropecuária, mas o quanto isso impacta, né, todo um país, todo né, vamos dizer assim, um processo de arrecadação que o Brasil pode aferir através da produção de aves. Não é fácil. Quando o doutor Assuero fala de um dos elos, que é a ração,
nós temos um grande potencial no Maranhão para receber pelo menos mais 5 frigoríficos abatedouros, tanto de bovinos, misto, bovino, suíno, caprino e ovino, como de avicultores, né, de aves. Por quê? Um dos grandes insumos para quem cria é ração. E a empresa que chegou lá em Balsas, agora recentemente, ela tem um produto que antigamente isso era considerado um subproduto, que é um dos produtos, o DDGS, é ração. Então, nós vamos ter um potencial para muitas indústrias de ração aqui. Para aves, peixe, para suíno, caprino, bovino. Então, isso tem mercado. Bom, doutor, o senhor gostaria de deixar contatos de como se manter em contato com o doutor Assuero ou com a entidade, a GED, para os nossos... Pronto, assim, nós temos... E até o senhor pode indicar também alguns escritórios que o senhor tem que aí... Pronto, nós na GED estamos presentes praticamente nos 217 municípios, a gente tem escritórios, né, espalhados aí. Então, caso você identifique, como eu falei, não só no que diz respeito às aves, né, mas no que diz respeito aos bovinos, equinos, animais doentes, que você notifique a gente nos escritórios na GED. Isso é que a gente chama de vigilância passiva, que é a vigilância realizada pelos parceiros, pelo produtor rural. Você que é dono de uma casa agropecuária, que você recebe, no povoado tal, tá morrendo muita ave, assim, assado. Então é interessante notificar a gente na GED. Interessante, né? Quem vende medicamento. Quem vende medicamento, às vezes, tem muito mais informação do que a gente mesmo da GED, porque o produtor está no dia a dia, procura ele ali e tal. Então, o colega médico veterinário, você falou dos zootecnistas que ele dá... eu tenho assistência do pessoal do Senar. Pronto, então essas pessoas que estão no dia a dia do produtor são importantes nesse processo, informar a gente. Às vezes a gente não está tão próximo do produtor, a gente não tem como estar tão próximo. Mas essas pessoas que estão podem trazer essa informação para a gente. Para a GED. Para a GED, para a gente estadual, para a gente poder trabalhar. Pode entrar no site vosso, pode... Pronto, a gente também tem a ouvidoria no site da GED, né? Tem o Instagram da GED, então a gente pode entrar em contato. Eu tenho o Instagram também lá, pode entrar em contato comigo pelo Instagram, para que a gente possa, assim que a gente identificar esses casos, a gente possa atuar. Mas a gente conta com você, produtor rural, possa realizar essa tarefa de nos informar para que a gente possa atuar também. E, acima de tudo, eu tenho que falar isso, que às vezes assim, todo órgão que trabalha, Bira, com fiscalização tem aquela imagem de só punir, coação, de coação, de autuar, de multar. E assim, essa nova geração nossa da GED, a gente quer trazer que nós somos parceiros de você, produtor rural. A gente está aqui para ajudar e a gente é parte dessa engrenagem que é o agronegócio, que é a produção agrícola e pecuária do nosso estado. Então a gente é parceiro nesse sentido. Nós queremos que o produtor rural nos veja como aquele que como facilitadores, não como aqueles que vão ali para para autuar, para levar, impor regras ou legislações, protocolos, enfim. Doutor, eu gostaria de nós já encerramos a sua mensagem, mas eu gostaria que o senhor reforçasse a sua mensagem para quem presta serviço. Lá atrás, a gente chegou a comentar que um vendedor pode entrar na minha propriedade e dali já sair como carregando um vírus, um troço para outra propriedade. Então, que não adentre realmente na unidade produtiva que eu falo, que ali é uma indústria, né? Só reforça isso. Isso não é, a gente não está querendo que ele não venda. Venda, mas venda no local correto, não entra dentro da unidade produtiva. Como você falou, a unidade produtiva lá, ela só é do interesse de quem produz. Então, assim, pessoas que são alheias a esse processo de produção não devem estar lá. E aí, cada vez mais a gente tem que conscientizar o proprietário dessa necessidade de coibir, de impedir de pessoas alheias a esse processo estar adentrando esses locais. E quem vai, por exemplo, vendedores, os representantes comerciais, fornecedores de ração, que eles saibam até onde eles devam ir, certo? Até porque eles transitam muito entre propriedades e eles são principais possíveis carreadores desse vírus, de outras enfermidades também. Muito obrigado. Bom, gente, chegamos ao final do nosso podcast. Espero que tenham realmente gostado e que o Agrovisão
se torne uma ferramenta essencial para o seu dia a dia, né, no agronegócio. A influenza aviária exige atenção contínua de toda a cadeia produtiva, né, acabamos de falar isso, e do poder público. O Maranhão, por meio da AGED e dos produtores atentos às boas práticas, pode se consolidar como referência, né, na sanidade e responsabilidade produtiva, garantindo segurança alimentar e oportunidade de crescimento para o setor. Agradecemos ao doutor Assuero Batista Feitosa Júnior por sua contribuição essencial para o entendimento do assunto influenza aviária, cenários, impactos e ações de defesa sanitária no Maranhão. Continuamos juntos nessa missão, meus. Até o próximo Agrovisão, com mais histórias, análise e perspectivas de novos negócios. No nosso próximo convidado, serão 3: Gustavo Nascimento, Ramon Kennedy e Gabriel William, da Nasken Agrodrones, doutor Assuero, especialista em locação e venda de drones para o agronegócio. Isso eu falou agora há pouco da necessidade, não. Então, que nos ajudarão a entender melhor sobre o agrodrone. Senhores, tenham todos um bom dia e estaremos aqui na próxima semana.